Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui para mais essa conversa. E hoje eu quero comentar um parágrafo da mensagem da era de Pérgamo e também apoiá-lo com São João, capítulo 10, a respeito da descida do anjo forte em Apocalipse 10, que ele desce com um livro na mão. Esse livro é um título de propriedade e nesse título estão os nomes de cada filho de Deus, de cada eleito que deveria ser chamado nesta hora para ser colocado no aprisco, no lugar seguro, antes que as pragas começassem a cair. O anjo assinalador de Ezequiel capítulo 9 e de Apocalipse 7, o Espírito Santo, tem percorrido o seu caminho na primeira cavalgada, na segunda cavalgada, para chamar os eleitos a um lugar seguro. O profeta usou o Salmo 27 para pregar a mensagem o arrebatamento, porque ele sabia que a igreja seria arrebatada em meio às pragas, no que a gente chama de a pré-tribulação. Então, nós estamos exatamente no tempo do confronto entre Jesus Cristo, a palavra, e as denominações. As denominações não podem, não poderão colocar o povo num lugar de segurança, nesta hora em que as pragas já estão caindo, nesta hora em que a fome está assolando a humanidade, nessa hora em que a terra está com dores de parto, escuridão por toda parte. Mas para a igreja, graça. A pedra cortada sem mãos de Zacarias, a pedra com 7 olhos, veio clamando graça, graça a ela. Veja, esse é um tempo de graça para a verdadeira igreja, exatamente como Israel, lá em Gósen, enquanto as pragas caíam sobre o Egito, para Israel, graça. Veja, e essa pedra cortada sem mãos, a mesma pedra que Daniel viu, a mesma pedra que Zacarias viu, a mesma pedra que falou Pedro, a pedra angular, a pedra de coroa, a pedra principal que foi rejeitada. Mas esta pedra para Deus é preciosa, ela é a pedra, ou seja, a rocha, a revelação da palavra, sobre a qual Jesus disse que ele edificaria a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam. Veja 200 milhões de demônios foram soltos em Apocalipse 9. As portas do inferno foram abertas, veja, para trazer uma cortina de fumaça sobre a verdade da palavra. Veja, para desviar os olhos dos incrédulos que foram cegados pelo Deus dessa era maligna. Então, o nosso supremo pastor, Jesus Cristo, ele desce do céu em Apocalipse 10. Ele desce com um livro na mão, um livro de herança, e ele vem para chamar os seus súditos para se colocar ao seu lado e, por conseguinte, entrarem pela porta e serem guardados no aprisco nesta hora em que o julgamento já está sobre a terra. Mas a pergunta é, como é que ele faz esse chamado? Veja, se ele está chamando suas ovelhas e elas, ele as conhece pelo nome e elas ouvem a voz do bom pastor, como é que isso opera? Como é que isso está funcionando? Então o profeta explica isso na mensagem à era de Pérgamo. Vamos então tomar São João capítulo 10, a partir do versículo 1, sobre esse tema. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, então veja, só há uma porta de entrada, essa porta é Jesus Cristo. E é por ali que entrarão as ovelhas, entram ou entrarão, veja. Mas, sob por outra parte, é ladrão e salteador. Não há outra forma de entrar em Cristo, só há uma forma, é através da porta, e a porta é Jesus e a porta é a palavra. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Veja, a esse o porteiro abre. Veja, e as ovelhas ouvem a sua voz. Veja, aqui está o ponto. Como é que essas ovelhas estão sendo chamadas hoje, nesse tempo em que o nosso parente redentor levantou-se do trono de intercessão para agora ocupar o seu posto de redentor? Porque redenção tem duas partes, tirar de e entrar em. Veja, nós saímos do Egito, mas temos que entrar em Canaã, na terra da promessa. E a terra da promessa é vida eterna. E nenhum homem pode dar vida eterna a outro homem. Veja,
e vida eterna vem pelo poderoso batismo com o Espírito Santo. Veja que quando a Virgem Nécia voltou para pedir azeite para a Virgem Prudente, a Virgem Prudente disse: olha, ide e comprai aos que vendem, eu só tenho para mim. Veja, nós não podemos dar o Espírito Santo para outra pessoa, nós podemos pregar o Evangelho, mas vai depender da eleição, vai depender de crer. Como disse Isaías, quem deu crédito à nossa pregação? O eleito dá. O eleito dá crédito à pregação. E quando ele crê na palavra, é a ele que o braço de Deus é manifestado. Então veja, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. Por isso que ele desce do céu com um livro em sua mão. Ele não está chamando aleatoriamente, ou de qualquer forma, ou qualquer pessoa. A noiva não é um grupo de pessoas que resolveu acreditar em Jesus e resolveu fazer parte da noiva, não. Veja, ela estava nele desde antes da fundação do mundo. Veja, seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, porque ele sabia quem creria e quem não creria. Ele sabia quem aceitaria a mensagem para o seu dia e quem a rejeitaria. Por isso ele pôde predestinar. Veja, pelo nome das suas ovelhas e as traz para fora. Então, quem está chamando as ovelhas para fora do sistema organizado, para fora do Egito, nesse terceiro êxodo? Veja, Deus envia um profeta, sua mensagem é vindicada pelo pilar de fogo. Veja, e ele está trazendo essa igreja para fora, chamando-a para fora. Veja, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Veja, foi por isso que Josué disse ao povo que iria atravessar o Jordão. Veja, que eles não poderiam passar na frente da arca, porque por esse caminho eles nunca tinham andado antes. Então a verdadeira igreja é aquela que está seguindo a palavra, que está seguindo a voz do bom pastor, que está seguindo a mensagem do dia. Veja, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. O verdadeiro eleito jamais será enganado por uma falsa doutrina. Jamais ele será enganado por um credo, por um dogma, por um mercenário. Porque as verdadeiras ovelhas só conhecem uma voz. É a voz do bom pastor. Veja, elas possuem dentro dela uma semente predestinada, um germe de vida. Veja, eles podem colocar à prova os que se dizem ser apóstolos e prová-los pela palavra e mostrar que são mentirosos. Esses que dizem que podem separar o homem William Branham do ministério de Jesus Cristo através do William Branham. Eles não podem entender que o homem e sua mensagem são a mesma coisa. Eles não podem entender que uma parte da verdade está explicada e pregada nas literaturas, mas a outra parte da verdade estava revelada na vida do irmão Branham, porque ali estava a vida de Jesus Cristo. Ele podia dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Por isso que quando ele foi levado lá fora, onde estavam aqueles 7 picos, ele pôde olhar para aqueles picos e ver a sua própria vida. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, mas também ele viu os vales, as crises, as perseguições, as horas difíceis de sua vida. E depois, quando veio aquela profecia em francês, foi quando o Espírito Santo disse: tu tens andado pela tua própria escolha. É um caminho apertado, um caminho difícil, mas é o meu caminho. Quando ele estava em crise existencial, ele queria abandonar o ministério, queria ir para a montanha para viver como um caçador, deixar sua barba crescer e vir à cidade para pregar uma mensagem quando fosse ordenado. Veja, mas disse o Espírito Santo: execute os teus planos e você se tornará um vagabundo. Porque não era a vida dele, era a vida de Jesus Cristo através dele. Veja, aquele caminho apertado, veja, era o caminho de Jesus Cristo através da vida dele, porque um homem e sua mensagem são a mesma coisa. Então as ovelhas estão ouvindo a voz do bom pastor. Então, como é que Jesus está chamando essas ovelhas? Pelo seu nome. Porque ele desce do céu com o livro aberto?
E qual é a sua meta? Colocar a igreja num lugar seguro, num aprisco, livrá-la dos falsos pastores, dos enganadores, dos fraudulentos, dos mercenários. Veja, então diz assim um profeta: pois bem, aqui estamos chegando a uma conclusão. Página 129, a era de Esmirna. Assim como o Logos, e o Logos é Deus, eterno, foi manifesto no Filho, e em Jesus habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. E aquele ser eterno era o Pai manifestado em carne, e por isso ganhou o título de Filho. Assim também nós, a igreja, eternos em seus pensamentos. Veja, nós estávamos nele, na forma de semente. Veja, eterno em seus pensamentos. Na nossa vez, nos tornamos a semente da palavra falada. Veja, nós já estamos dentro da palavra falada. A abertura da palavra é a primeira parte da palavra falada. Veja, composta de muitos membros, manifestada na carne, e aqueles pensamentos eternos, agora manifestos na carne, são os filhos de Deus. Veja, a mensagem é a palavra falada. Veja, o bom pastor chamando as ovelhas. Veja, assim como somos chamados, nós não nos tornamos semente pelo renascimento. Nós éramos semente e, portanto, renascemos, porque somente os eleitos podem renascer. A razão pela qual podemos ser vivificados é porque éramos semente. Nós, no que não é semente, não há nada para vivificar. Mantenha isso em mente. Agora, considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta. Restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, ou seja, a palavra, e elas me seguem. Veja, você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos sua voz, a palavra, e ao ouvir esta voz, tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos filhos de Deus. Ouvimos sua voz e clamamos como fez o filho pródigo: salva-me, ó meu Pai, estou retornando a ti. Irmão, que Deus te abençoe, espero que tenha ajudado e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.